Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Aleluia, glória a Deus. Nós falamos ontem sobre se é a vontade de Deus curar corpos doentes hoje em dia. A maioria das pessoas fica presa nesta dúvida. E é isso que impede o poder da cura de fluir em seus corpos. Porque elas não se firmam na vontade de Deus. E não sabem que é a vontade de Deus. E então trouxemos vários pontos, mas falamos de um ponto. E este ponto foi que as obras dos apóstolos, como está registrado em Atos dos Apóstolos, nos ensinam que é a vontade de Deus curar todos os homens que creem. Então a Bíblia diz aqui em Atos, e vamos examinar os casos de cura aqui em Atos dos Apóstolos. Notem os métodos pelos quais a cura era obtida, e um deles funcionará para você. Glória a Deus! Note primeiramente, é claro, no segundo capítulo de Atos, no versículo 42, a Bíblia diz que eles, a igreja antiga, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o 42, agora o 43. E temor, ou reverência, veio sobre todos, em cada alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E ele faz a observação que eram muitos, ele não diz quais eram. Muitos, sem dúvida, eram na área da cura. Pois se continuarmos lendo para o capítulo 3, de Atos, e nós paramos aí ontem, Pedro e João foram juntos na hora da oração para o templo cuja porta se chamava Formosa, e um certo homem, a Bíblia diz, coxo de nascença, que nunca havia andado, esse homem era posto diariamente ali, na porta, para pedir esmolas. Então Pedro e João passaram por essa porta para o templo e esse homem pediu-lhes esmolas. O verso 3 diz, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem esmola. E Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E Pedro disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Bem, o que ele tinha? Bem, entre outras coisas, ele tinha o nome do Senhor Jesus, pois notem o que ele diz no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Isso nos lembra algo que Jesus disse lá atrás no capítulo 14 do Evangelho de João. E tudo quanto pedirdes, esse é o verso 13 do capítulo 14 de João, e tudo quanto pedirdes, em meu nome isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E eu sei que acontece, quando lemos sem atenção, achamos que ele está falando de oração, mas não é nada disso aqui. Não há nenhuma referência à oração. Agora notem o seguinte, em comparação a isso, vejam o capítulo 16 de João, e você verá a diferença. Versos 23 e 24, e naquele dia não me pedireis nada. É o dia em que vivemos agora. Em verdade vos digo que tudo o que pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele dará a vocês. Aí é a oração. Notem aqui neste verso 13, João capítulo 14, verso 13, ele não fala de pedir nada ao Pai em nome de Jesus. Notaram isso? Ei, vocês notaram isso? Então não é oração. E tudo quanto pedirdes. E algo que vai nos ajudar é procurar essa palavra pedir na concordância grega. E você vai notar que a palavra grega aí para pedir também pode ser traduzida como requerer. Então vamos colocar esta palavra. E tudo que vocês requererem em meu nome, isso farei. No entanto, tudo que pedirem a meu Pai em meu nome, ele dará a vocês. Isso é oração. Agora, tudo quanto requererem em meu nome, isso farei. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedirdes alguma coisa, se requererem alguma coisa em meu nome, eu farei. Agora notem que Pedro diz, em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te, ou seja, em nome de Jesus, ele requereu que o homem levantasse e andasse. O que quer que pedirem, requererem em meu nome, eu farei.
Veem isso? Glória a Deus. E ele, Pedro, tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente e seus pés e tornozelos se firmaram. O homem entrou no templo com ele, saltando e louvando a Deus. Agora, como isso aconteceu? Veja o verso 16 que diz exatamente como aconteceu. Pela fé... Acharam o verso 16? Agora vejam, se lerem todo o texto, não vamos ler agora, mas vocês notarão, as pessoas que estavam ali reunidas olharam para Pedro e João maravilhadas. E Pedro diz, por que olham para nós? Como se pelo nosso próprio poder, por nossa própria santidade, tivéssemos feito esse homem andar. Notem o que ele disse, pela fé em o nome de Jesus. O nome de quem? O nome de Jesus. Pela fé em o nome de Jesus, vejam isso, pela fé em o quê? No nome dele. Fé no nome. Esse mesmo nome fortaleceu este homem que vedes e reconheceis. No nome dele, pela fé no nome dele. Sabe, muita gente usa o nome de Jesus, mas não tem fé no nome. Ou tem pouca fé. Você pode usar o nome de Jesus e se não tiver fé no nome, não terá resultado nenhum. Pode usar o nome de Jesus e se tiver pouca fé no nome, terá poucos resultados. Pode usar o nome de Jesus e se tiver alguma fé no nome, pode ter alguns resultados. Amém? Mas você pode usar o nome de Jesus e se tiver muita fé em seu nome, pode ter muitos resultados. Aleluia! Quanto mais fé no nome dele você tem, mais resultados consegue. E os resultados dirão quanta fé você tem no nome dele. Mas vejam, é aí que o problema está. Você diz, Jesus disse que o que eu pedir, o que eu requerer no nome dele, ele fará. E Pedro está usando esse nome. Sim, mas Pedro era um apóstolo. Vem, imediatamente saiu do nome Jesus e foi para os apóstolos. Bem, ele era um apóstolo, ele podia fazer aquilo. Foi o que ele disse, é porque eu sou um apóstolo que esse homem se fortaleceu. Foi o que ele disse, não é? Não, não, ele diz em nome de Jesus, pela fé em seu nome. Então só precisamos chegar à conclusão que no mundo da igreja hoje como um todo deve haver pouca fé no nome de Jesus. Veja, não era apenas o nome dele. Era o nome dele, certo, mas não apenas o nome dele. Veja, ele disse, em nome de Jesus. Foi que esse homem se fortaleceu? Não, o nome teve algo a ver com isso, mas não foi só o nome dele. Veja, o nome não funciona, sabe, só por magicamente. Certo, então vejam bem, o nome dele, pela fé em o nome de Jesus. É que esse homem se fortaleceu, que agora vedes e reconheceis. Aleluia! Eu disse aleluia. Glória a Deus. Então, você quer mais fé no nome de Jesus? Bem, alguém pode dizer, ore para Deus e ele vai dar mais fé. Não, você vai perder tempo. É a mesma coisa que cantar brilha, brilha, estrelinha, eu quero ver você brilhar. Dá no mesmo. Não, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ouça o que a palavra de Deus tem a dizer sobre o nome de Jesus. E eu acho que você sabe, ensinamos uma série inteira sobre o nome de Jesus, tem até um livro sobre esse tema, eu acho que já tem bastante ensino aí. Já estamos indo para a segunda edição do livro. Porque veja, o nome tem algo a ver com cura, não é? Ora, o nome teve algo a ver com a cura desse homem, não? Então como é possível ensinar numa escola de cura sem falar do nome de Jesus? Não dá. É preciso entender tudo sobre isso. Então é pela fé em seu nome. E outra coisa que eu quero que vocês notem, vocês entendem agora que tudo bem, é bíblico orar, mas ainda assim Pedro não orou pela cura do homem. Ele disse em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda, não foi? Foi ou não foi? Veja, ele usou o nome da forma como Jesus disse que poderiam. Então vamos voltar um pouco para o Evangelho de João, no capítulo 14. Vamos ver de novo. Porque, sabe, amigos, como eu disse,
As pessoas tiram a atenção, a mente e o foco de Jesus e põem nos apóstolos e dizem, bem, Pedro e João eram apóstolos e apóstolos podem fazer isso. Lemos os versos 13 e 14, vamos ler o 12. De João 14, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras ainda maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Agora, quem é que vai fazer essas obras que Jesus fez? Os apóstolos, não. Aquele que crê em mim. Então, se só os apóstolos podem fazer, ninguém jamais creu em Jesus a não ser os apóstolos. Não é? Notem o que ele disse, aquele que crê em mim. Você crê nele? As obras que eu faço, fará também. Como você vai fazê-las? O próximo versículo diz como fazê-las. Será que não está muito claro? O verso seguinte diz, ele está dizendo como fazer. Vai chegar no verso 13, em verdade vos digo que as obras que eu faço, aquele que crê em mim fará também, e outras maiores fará porque eu vou para junto do meu Pai. Começamos a falar das obras de Jesus, alguém dá um pulo e diz, bem, quais são essas obras maiores? Em vez de ficarem no assunto que está diante deles, eles sempre pulam para alguma coisa que não tem nada a ver. Eu sempre digo às pessoas, bem, vamos primeiro fazer as coisas que ele fez e então podemos falar das coisas maiores. Foi assim que ele pôs, não foi? Ele disse, as obras que eu faço, quem crê em mim também fará, e obras maiores que essas, não foi? Ei, não foi? Então por que não ficamos com a forma que ele disse? Por que não focar nas obras que ele fez e começar a fazê-las também antes? Amém? Não está certo? Porque se você perder o foco, não vai fazer as coisas que ele fez e dificilmente chegará nas coisas maiores. Nada. Aquele que crê em mim fará. Agora, como vai fazer? Como vai fazer? Vem, como vai fazer? As obras que eu faço também fará, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Agora anotem a próxima palavra, e. Qual é a próxima palavra, e? E. Ora, e é uma conjunção, não é? Ela junta o que está prestes a ser dito com o que já foi dito. Ela junta as duas coisas. E tudo quanto pedirdes em meu nome, é assim que você vai fazer no nome dele. Vem, Pedro e João disseram, por que estão olhando para nós? Como se fôssemos alguém, sabe? Como se fosse pelo nosso próprio poder. Por nossa própria santidade tivéssemos feito esse homem andar. Veja, ele disse, é no nome dele. Pela fé, no nome dele foi que esse homem se fortaleceu. A quem vedes e reconheceis. Certo, as obras que eu faço vocês também farão, e outras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. E é como vai ser feito? Tudo quanto pedirdes em meu nome, requererdes em meu nome, isso farei, certo? E Pedro diz em nome, ele pede, ele demanda, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que aquele homem se levante e ande, não é? Ei, não é? Certo, o que quer que você peça, o que quer que requeira em meu nome, isso farei. E Jesus fez ali, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se você pedir, se requerer qualquer coisa no meu nome, eu vou fazer. Eu farei, glória a Deus. Então, em seu nome, em seu nome, em seu nome, em seu nome, oh, glória a Deus, pela fé, em seu nome, pouca fé no nome dele, poucos resultados. Grande fé no nome dele, grandes resultados. Julgue-se a si mesmo. Amém. Amém. Aleluia. Você quer fé no nome dele? Estude. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Veja o que a palavra diz sobre o nome dele. Pense nisso, medite nisso, até que entre em você, até que transborde de você. Glória a Deus. Em seu nome, pela fé em seu nome. Esse homem se fortaleceu, a quem vedes e reconheceis. Então, eu disse, e a minha proposta aqui é que os Atos dos Apóstolos, como registrado aí no livro, como registrado em Atos, provam ou nos ensinam que é a vontade de Deus curar. Agora percebam, eu quero que notem algo.
Esse homem foi curado pelo nome de Jesus e pela fé nesse nome, não foi? E imediatamente alguém chega e diz: ah, sim, mas essa coisa de cura já acabou. E eu sempre pergunto: o nome de Jesus também se acabou? Se a cura já acabou, então o nome de Jesus também se acabou. Será que a fé também já acabou? Ah, mas a cura não é mais para nós hoje em dia. Ah, e a fé é para nós? Ah, sim! Efésios 2:8 diz: pois pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ora, se a fé já se acabou, então ninguém é salvo. E aí não há cristão e não há igreja. Veja, a questão não é se a cura acabou ou não, a questão é se o nome de Jesus e a fé acabaram ou não. Bem, ninguém sensato diria que o nome de Jesus já se acabou, ou que a fé já se acabou. Bem, se esse é o caso, então a cura também não. O nome opera hoje como fazia antes. A fé no nome vai alcançar as mesmas coisas hoje que alcançava antes. Você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia! Bem, vamos continuar lendo então. Nós paramos aí ontem e vamos avançando nessas lições, mas agora vamos para o próximo caso de cura registrado aqui no livro de Atos. Tenho certeza que houve muito mais, porque a Bíblia diz que muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Isso é apenas o que o Espírito Santo quis registrar para nós. E ele tinha um propósito em mente. Agora vejamos no capítulo 5 de Atos. Eu quero que vocês façam uma distinção entre os diferentes métodos e formas de como as pessoas foram curadas, porque você verá como as pessoas foram curadas e uma delas funcionará para você, glória a Deus. Você não precisa de todas, apenas uma e você será curado. Amém, não é? Certo? A primeira aqui foi o nome de Jesus e a fé no seu nome. Certo? Então aqui, em Atos 5, verso 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Agora vemos aqui atrás, no segundo capítulo que lemos, em cada alma havia temor e muitos sinais e maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Agora, entre esses sinais e maravilhas, havia sem dúvida curas. Provavelmente houve outras manifestações na área de operações de milagres. Agora notem, muitos sinais e maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos entre o povo. Outra vez, entre estes sinais e maravilhas, havia curas assim como outras manifestações, mas agora, vamos continuar lendo aqui. E crentes, verso 14, crentes eram agregados ao Senhor, multidões de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas. E vejam, ele começa agora a falar de um desses sinais, ou uma dessas maravilhas, que pelas mãos dos apóstolos, muitos sinais. Um sinal, uma maravilha, não, muitos. Alguns sinais, algumas maravilhas, não, muitos. Muitos sinais e maravilhas, e ainda assim ele só nos fala de um. Amém? Certo? Um sinal. E qual é o sinal? Qual o sinal? Qual o sinal no natural? Sabe, se você for para a rodovia aqui em Broken Arrow, antes de entrar nessa rua principal que vai dar aqui, você vê um sinal que diz a você que existe um centro de treinamento bíblico Rema aqui. Não é? Então você sabe onde entrar e demora pouco para chegar na rua Elm Broken Arrow. Ou se você vem do sentido oposto, vem do outro lado, há um sinal, e o que esse sinal faz? Te aponta uma direção, não é? Mas o que significa um sinal espiritual? Quais os sinais da presença de Deus? Há sinais do seu poder. Há sinais que levam as pessoas para a direção correta. E maravilhas fazem a mesma coisa, maravilhas. Pessoas se maravilham. Amém? E começam a se perguntar e descobrem sobre Jesus, aquele que cura e realiza milagres. Aleluia! O Salvador. Certo? A ponto de, aí está um dos sinais agora, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que, ao menos a sombra de Pedro se projetasse em alguns deles.
Também veio uma multidão das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, pessoas doentes e atormentadas por demônios, e eram curados todos eles. Agora, sabe, Deus não se curva aos métodos de nada nem de ninguém. Você não vê nada no ministério de Jesus onde ele curou alguém pela sua sombra? Se Deus quiser usar a minha sombra ou a sua sombra, ele não precisa perguntar se ele pode ou não. Amém, não é? E veja, até aquele momento não havia nenhum registro de que uma sombra, nenhum registro no Velho Testamento ou nos 4 evangelhos, em que a sombra de alguém se projetava sobre uma pessoa e a curava. Não é? Você conhece alguma passagem? Não temos registro disso. Mas se Deus quis fazer assim, graças a Deus por isso, isso nos leva ao seguinte fato, de que Deus faz coisas de formas especiais, a manifestações especiais do poder dele. Aleluia! Isso vai além da compreensão do homem. Você já parou para pensar nisso? Sabe, foi a sombra. Esse milagre só poderia acontecer de dia, não aconteceria à noite. Veja, não podia ser ideia de Pedro, de fato ele não fez sozinho, o Espírito Santo guiou. Veja, não aconteceria se não houvesse luz suficiente para projetar uma sombra, eles não tinham luz nas ruas antigamente, só tochas e velas. Amém, não é? Não funcionaria num dia nublado. Não se projeta uma sombra num dia nublado, não é? É ou não é? É interessante, não é? E se o sol não tivesse brilhado de manhã, só de tarde, o milagre só teria funcionado pela metade? Já parou para pensar nisso? Deus faz coisas diferentes às vezes. Então trouxeram essas pessoas de toda a vizinhança, dos arredores das vilas, dos arredores de Jerusalém, e as deitavam pela rua para que se pelo menos a sombra se projetasse nelas. Não funcionaria num dia chuvoso? Pessoas sendo curadas assim num dia de chuva não dava. E o que isso significa? Significa que manifestações especiais, dons do Espírito em operação não operam todo dia. Amém? Só operam às vezes. Não é assim? Ei, não é assim? Como o Espírito quer. Bem, graças a Deus pelas manifestações especiais, eu queria fazê-los funcionar a qualquer momento. Mas Deus não pôs isso em nossas mãos, senão faríamos uma bagunça com isso. Não faríamos? Tudo que vem às mãos dos homens, eles fazem uma bagunça. Então, isso não seria uma exceção. Graças a Deus, pelas manifestações especiais do Espírito Santo. Eu creio nelas, aleluia. Glória a Deus, ele se manifesta como o Espírito deseja, não como eu quero. Então vamos abrir em outra passagem de Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 6. E aqui, mais uma vez, em Atos 6, verso 8, diz Estevão, e eu penso que Deus pôs isso aqui para que tivéssemos o registro de outra pessoa que não os apóstolos, pois ele sabia que chegariam hoje e diriam, faziam isso porque eram apóstolos. Mas quando o último apóstolo morreu, tudo isso acabou. Sabe, para pessoas inteligentes, esse tipo de estupidez se foi faz tempo. Amém. Agora notem, Estevão não era apóstolo, era? Nós lemos aqui no capítulo 6 que Estevão estava entre aqueles 7 homens que eles elegeram para servir as mesas, ajudar os apóstolos. O melhor cargo que se pode dizer que ele tinha era talvez o de diácono, porque a palavra grega para diácono é ajudador. E esses foram apontados para ajudar aqui. Estevão, cheio de fé e poder, fez grandes maravilhas e milagres entre o povo.
Veja que ele faz uma afirmação, ele diz: Estevão, cheio de fé e poder, fez grandes maravilhas e milagres entre o povo. E ele não era apóstolo, era? Estevão não era, não. Então isso acaba com a teoria de que só os apóstolos faziam. Agora, quais eram essas maravilhas? Bem, ele não diz, ele apenas diz que Estevão, cheio de fé e poder, fez grandes maravilhas e milagres. Agora, você não diria que algumas dessas maravilhas e milagres estavam na área de curas? Você tem que acreditar nisso lendo Atos dos Apóstolos. Bem, e como ele fazia? Ele não é um apóstolo? Então ele não tinha unção sobre ele para estar no ofício de apóstolo. Ele não era um evangelista, então não tinha unção sobre ele para estar no ofício de evangelista. Ele não era pastor, então não tinha unção sobre ele para ministrar nesse ofício. Ele não era nem um mestre. Ele era um leigo. Mas o segredo é que ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Glória a Deus! Aleluia! Você vê que o que produzia estes milagres e maravilhas na vida dele era estar cheio de algo. O problema é que muita gente está cheio da coisa errada. Muita gente cheia de palavras, certo, mas não há fé. Muita gente acha que só porque está falando a coisa certa vai funcionar. Não, não vai. Eu disse não, não vai. Porque eu estou fazendo a confissão correta, vai funcionar. Não, não vai. Se não há fé nisso, não vai funcionar. Se houver fé envolvida nisso, então tudo bem, funciona. E tudo mais, mas se forem apenas palavras vazias, será tão vazio e morto como um ninho de pássaros do ano passado. Vocês estão me ouvindo? Tem que haver fé. O que Jesus disse sobre isso? O que Jesus disse sobre isso? Lembra o que ele disse em Marcos 11:23? Todo aquele que disser... Ah, sim, palavras, elas têm parte nisso, mas não são tudo. Todo aquele que disser e não duvidar em seu coração, mas crer que aquelas coisas que foram ditas vão acontecer, terá tudo o que disser. Mas notem, o que ele diz é feito pela fé. Não é apenas dizer algo. Eu acho que muita gente pensa, se eu continuar dizendo isso, vai acontecer. Não, não funciona assim. Não, ele era cheio de fé e poder. Agora, notem que essa palavra poder, aqui no verso 5 também diz, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Veja, se você é cheio do Espírito Santo, é cheio de poder. Porque o Espírito Santo é de onde vem o poder, aleluia. Você diz amém? Muitas vezes as pessoas são cheias do Espírito Santo, mas não misturam fé com isso. Se você não tem fé para liberar esse poder, você não vai fazer nada. Cheio de fé e poder. Foi assim que ele conseguiu fazer essas maravilhas e milagres, quaisquer que fossem, porque ele era cheio de fé e poder. Agora vamos avançar. Ainda em Atos, avance um pouco e vamos ver outra coisa. Mais impressionante ainda, verdadeira e biblicamente correta. Aqui temos outro homem que foi levantado como diácono e depois se tornou evangelista, porque no capítulo 21 de Atos é chamado de Filipe, o evangelista. Certo, agora notem. Atos 8, verso 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, fazia o quê? Fazia o quê? Anunciava a si mesmo. Não, anunciava sua igreja. Anunciava que todo mundo está errado menos eu. Não, anunciava Cristo. Ele anunciava Cristo. Ele anunciava Cristo a eles. Aleluia. Veja, essa é a mensagem do evangelista. Em Atos 21, ele é chamado de Filipe o evangelista. Anunciava Cristo a eles. Sabe, mais na frente, no mesmo capítulo de Atos, quando o anjo do Senhor apareceu a
Filipe e lhe disse para ir ao caminho de Gaza. E ao ir àquele lugar, ele encontrou aquele eunuco etíope. E esse eunuco tinha ido a Jerusalém porque, você sabe, ele era um prosélito judeu. E todo homem tinha que se apresentar ao templo todo ano, pelo menos uma vez ao ano. Ele tinha ido lá adorar a Deus, porque para eles a presença de Deus ainda estava no Santo dos Santos. Certo? Então, quando Filipe foi, porque o anjo do Senhor lhe dissera, e lá vem aquele eunuco etíope na sua carruagem, lendo no livro de Isaías. E o Espírito de Deus disse a Filipe para se ajuntar àquela carruagem. O verso 29 diz, então disse o Espírito a Filipe. O Espírito disse a Filipe. Antes um anjo disse a ele para descer aquele caminho e agora o Espírito Santo dizia, junta-te à carruagem. E correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e disse, compreendes o que vens lendo? E ele disse, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, e quem lhe poderá descrever a geração, porque da terra sua vida é tirada? E o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Agora notem. Então Filipe abriu a sua boca e começou na mesma passagem e pregou a ele Jesus. Glória a Deus! Amém! Agora notem o que ele fez aqui, pregando em Samaria no verso 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava a eles Cristo. E Filipe abriu sua boca, começando na mesma passagem, pregou a ele Jesus. Esta é a mensagem do evangelista. Aleluia, glória a Deus. Você está ouvindo? Então, vamos notar algo na pregação de Filipe. Anunciava-lhes Cristo. Vamos notar algo sobre esse anúncio de Cristo. Volte para o versículo 6 do capítulo 8 de Atos. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os milagres que ele fazia. O que ele fazia? O que acontecia aqui? Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Agora, não é estranho que a Bíblia chame a expulsão de espíritos imundos de milagres? Não é? Ouvindo e vendo os milagres que ele fazia, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos, muitos coxos foram curados. Agora tem uma coisa aqui muito interessante que nos ajuda a ver algo, nos ajuda a apreciar vários ministérios. O nosso problema no ministério muitas vezes é que uma pessoa tenta fazer tudo, um ministro, uma pessoa. Em outras palavras, do ponto de vista natural, podemos dizer que quem é pau para toda a obra não é mestre de nenhuma. Agora vocês notaram algo? Eu quero que vejam algo aqui. Notem que as curas que aconteceram no ministério de Filipe podem ser divididas em duas categorias. Paralíticos e coxos, notaram isso? Ei, notaram isso? Notaram que não fala de nenhum cego curado na cidade de Samaria? E que não se fala de nenhum surdo ou mudo curado aqui? Talvez mais tarde, mas não aqui? E eu quero que vocês vejam a distinção aqui, eu quero que vejam algo. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo, e as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo. O que eles viam? Bem, viam os paralíticos
Pessoas que começaram se tremendo e talvez foram parar na cama paralíticos, muitos foram curados, não todos, mas muitos. Evidentemente, nem todos os presentes Deus curou, porque ele diz muitos. E muitos coxos, você sabe como é uma pessoa coxa, você já viu uma pessoa coxa, não é? O que ouviram? Espíritos imundos de muitos possessos saindo gritando em alta voz. E certamente ouviam os gritos de alegria dos que foram curados. A Bíblia diz que houve grande alegria na cidade, aleluia. Você pode dizer amém? A Bíblia diz, ouvindo as coisas que Filipe dizia e vendo os sinais que ele operava. Você tem que entender que estamos vendo as curas com os apóstolos, mas se olharmos antes no ministério de Jesus, lembram que João 3,34 diz que Jesus tinha o Espírito sem medida. Diz aquele a quem foi dado o Espírito sem medida. Implica que nós, como indivíduos, temos o Espírito em uma medida. Vocês estão ouvindo? Bem, estou certo disso, não consigo provar pela Bíblia, mas você também não prova o contrário. Que a igreja como um todo tem o mesmo Espírito, pois a igreja hoje é o corpo de Cristo na terra e tem a mesma medida do Espírito que Cristo tinha, mas eu, como indivíduo, não tenho a mesma medida. Além disso, Jesus, Cristo em seu ministério, se levantou em todos os 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Veja, o Espírito Santo unge aqueles a quem Deus chama, ele unge. Assim todo crente nasce de novo, é cheio do Espírito, tem a unção do Espírito Santo para propósitos diferentes, mas aqueles chamados para os dons ministeriais, há uma unção sobre eles para operar naquele ofício e outros não têm essa unção. Por isso que é uma tremenda burrice pôr alguém à frente de uma igreja se não tem a unção para isso. Você está me ouvindo? Não sabe nada sobre unção. Agora ouçam. Primeiro, Jesus foi apóstolo. A palavra grega para apóstolo significa alguém enviado. É traduzido apóstolo. Lembre, Hebreus 3:1 diz, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Cristo Jesus. Ele é apresentado como o primeiro, aleluia, dos enviados. Glória a Deus. Então, em segundo lugar, ele se levanta no ofício de profeta. Ele chama a si mesmo de profeta, capítulo 4 de Lucas. Ele chama a si mesmo profeta. Ele disse, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra, em sua própria nação, em sua própria cidade. Ele esteve no ofício de evangelista. Ele disse hoje, quando leu o livro de Isaías, na sinagoga em sua cidade natal, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para fazer o quê? Pregar o Evangelho. Aleluia! Estas são as boas novas, aleluia! Ele tinha a unção de pastor sobre ele. Ele disse, eu sou o bom pastor. Veja, a palavra pastor só é usada uma vez na versão King James, uma palavra tão conhecida, tão usada, o ofício mais conhecido de todos. É estranho que seja usada apenas uma vez na versão King James. Mas há uma razão, na verdade, usa-se a mesma palavra grega para traduzir o ofício e o pastor de ovelhas. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Pastor, aleluia. Pedro chama de pastor supremo. O pastor supremo. Você pode dizer amém? Já parou para pensar que a mesma palavra traduzida para bispo é usada para supervisor? Já parou para pensar que bispo, supervisor e pastor todos são o mesmo ofício? Notem o que Pedro diz, vamos abrir lá bem rápido. Notem algo que eu acho que ajudará. Ajuda a ver o que Pedro diz sobre Jesus. Glória a Deus. Vai ajudar vocês a entender que o bispo e pastor são identicamente o mesmo ofício. Glória a Deus. Eu vou achar só um momento aqui. Eu achei que tinha marcado, mas não marquei. Bem, vamos avançar. Ele diz aqui, Pedro diz aqui, ele o chama de bispo. Sim, o último versículo aqui. Eu passei por ele e não encontrei. Você já fez isso? Bem, então não me critique.
Bem na minha frente, não é estranho? 1 Pedro. Acontece o mesmo entre eu e minha esposa, sabe? Eu procuro por algo, ela diz, está lá, eu vou e não acho, ela vai no mesmo lugar que eu procurei e encontra. Vocês homens não têm o mesmo problema? Certo, aqui está, 1 Pedro 2:25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, porém agora retornastes para o pastor e bispo da vossa alma. Aleluia! Bem, ele tinha essa unção. Esta unção de pastor, bispo, supervisor. Glória a Deus, então. Também, mestre, passe pelos 4 evangelhos e sublinhe a palavra ensinar ou ensinava, e você vai descobrir que ele fez mais isso que qualquer outra coisa. Ele estava mais interessado em ensinar no seu ministério que qualquer outra coisa. Por exemplo, Mateus 9:35 diz, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando, número 1, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ensinando, pregando, curando. Então, como eu disse a vocês, ele tinha essa unção, ele tinha todas as unções. Eu não tenho a unção de pastor, eu a reconheço em outras pessoas. E graças a Deus por essa unção, eu não sou pastor, não é meu ofício, não é meu chamado. Eu servi como tal, Deus me permitiu, mas não é meu chamado. Eu não tenho a unção de evangelista, eu não sou evangelista, e graças a Deus eu vejo essa unção em outros, eu a reconheço. Ela vem sobre mim de vez em quando, mas eu sei que não é meu ofício. Amém? E eu gosto disso, glória a Deus, quando a unção vem para pregar. Glória! Aleluia! Eu gosto de todos esses ministérios. Cada um deles é importante para o corpo de Cristo. Amém? Estão me ouvindo? Graças a Deus, e eu entendo sobre o ofício de mestre, é um dos meus ofícios. Amém? Graças a Deus por essa unção. Para ensinar. Aleluia! O ofício de profeta, graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Amém, eu amo essa unção e conheço um pouco sobre essa unção. Eu a conheço, pois é um dos meus ofícios, graças a Deus por essa unção. Eu não sou um apóstolo. Eu não sou missionário. Missionários são apóstolos, sabe? Eles são chamados e enviados para onde vão. Amém, então eles são enviados pelo Espírito Santo e vão. Mas eu não tenho essa unção. Mas Jesus teve todas essas unções combinadas sobre ele. Agora, há uma coisa bem interessante que normalmente não vemos, mas deveríamos. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Eu dei esse versículo para os alunos do 2º ano hoje. Vão comigo para Hebreus capítulo 2 e veremos algo. E eu acho que vocês entenderão por quê. Eu quero que vocês entendam por quê que no ministério de Filipe, aqui em Samaria, apenas alguns tipos de cura aconteceram. Aqueles paralíticos, e sim, muitos paralíticos, nem todos os paralíticos foram curados, e muitos coxos foram curados. Agora notem aqui em Hebreus 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós? Se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Agora vejam o verso 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles. E veja, ele está falando sobre Deus dar testemunho em Atos dos Apóstolos e na igreja antiga, por sinais, maravilhas e vários milagres. Bem, nós lemos lá atrás sobre sinais e maravilhas, nós lemos lá atrás em Atos 2:43... E em Atos 5:12, que os apóstolos realizavam e por suas mãos eram realizados muitos sinais e maravilhas. Atos 6:8, Estevão, cheio de fé e poder, fez muitos sinais e maravilhas entre o povo. Muito bem, então, vamos analisar esse verso 4, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, maravilhas e vários milagres, e dons do Espírito Santo de acordo com a sua própria vontade. Agora vocês veem, eu li na versão King James e ela diz dons do Espírito Santo, o Espírito Santo, segundo sua própria vontade. Automaticamente pensamos em 1 Coríntios capítulo 12, naqueles 9 dons do Espírito.
Mas, se você analisar o Novo Testamento com cuidado, o grego do Novo Testamento foi escrito em grego. Há 4 palavras diferentes traduzidas como dom. E seus significados têm nuances. Na verdade, eu estou pregando aqui com a versão King James e também usei a versão de Cambridge. E há uma pequena letra do lado da palavra dons. E quando eu olho na margem, eu encontro essa letrinha. E está escrito GR, que significa grego. O Novo Testamento foi originalmente escrito em grego. Eu falei letra, mas na verdade é um número 2. Número 2, isso, número 2. GR, grego, ou seja, a palavra original no grego, e ele diz distribuições. Distribuições do Espírito Santo. Deus deu testemunho a eles com sinais, maravilhas e vários milagres. E como ele fez isso? Por distribuições do Espírito Santo. Bem, isso deixa a situação um pouco mais complexa, um pouco diferente, adiciona um pouco mais de complexidade. Eu volto àquela parte que diz que Jesus teve o Espírito Santo sem medida. Bem, por ele ter tido o Espírito Santo sem medida, então o Espírito Santo não foi distribuído a ele com nenhuma medida. Ele o tinha sem medida, o Espírito Santo nos é dado por medida. Eu não estou falando de nascer de novo e ser batizado com o Espírito Santo. Essas experiências são para todo mundo, eu estou falando de ministério. Estão ouvindo? Então, Veja, no capítulo 12 de 1 Coríntios, a Bíblia fala sobre as manifestações do Espírito Santo, e ao invés de chamarmos manifestações, é melhor chamarmos de dons. Se a Bíblia chama especificamente um deles de dons, estão no plural dons de curas. E nos textos originais escritos em grego, tanto dons quanto curas estão no plural. Por que haveria dons de curas? Porque há doenças diferentes. Um dom de cura não curaria todas as doenças. Mas como Jesus tinha o dom, o Espírito Santo sem medida, então ele tinha todos os dons de curas operando sobre ele. Desta forma, isso nos ensina, nos diz a respeito do seu ministério, que todo tipo de doenças, todo tipo de enfermidades foram curadas. Mas aí então, Filipe, o Espírito Santo foi distribuído a ele para ministrar por uma medida. Então não diz Filipe descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo ele curar todo tipo de doença. Não, não diz isso. Veja, a habilidade dele, ou dom, o poder dado pelo Espírito Santo foi apenas nessa área. Espíritos imundos saíam gritando em alta voz. Muitos paralíticos foram curados. Muitos coxos foram curados. Eu debati sobre cura durante muitos anos. E tínhamos uma convenção de cura todo ano. Nos reuníamos para falar de coisas que não entendíamos, assim como fazemos agora. Ninguém sabe de tudo. Eu não sei, você sabe? Amém, mas então, costumávamos nos perguntar por quê, e eu estudei e descobri por quê. Eu não sei você, mas quando eu não sei de algo, eu viro à noite até descobrir. Eu não deixo a grama crescer embaixo do meu pé. Eu fico com aquilo. No começo do meu ministério, às vezes eu ficava acordado 2 ou 3 dias e noites sem dormir, estudando apenas a palavra, lendo livros. Se eu não sei de alguma coisa, eu tenho que descobrir, eu vou entender. Para mim, tudo bem as pessoas terem lazer, na verdade, eu acho que elas devem. Mas sabe, quando jovem pastor, eu nunca fui a uma escola bíblica, então mergulhava nos livros, estudava linhas de visão diferentes da palavra. E eu não saía para pescar nenhuma vez, não saía para caçar nenhuma vez, eu só ficava lá. Sabe, no meio da noite, quando o sol estava nascendo, eu estava lá estudando. Algo que eu não sei, eu vou descobrir. Você faça o que quiser, mas isto paga ricos dividendos. Você está ouvindo? Para mim, tudo bem pescar, tudo bem caçar, se eu tiver tempo, eu vou algum dia. Amém. Amém. Qualquer dia eu vou pescar sim, tenho pensado nisso. Mas às vezes eu paro de pensar. Amém.
Amém. Glória a Deus. Amém. Mas aí, então, lá estava aquele ministro. Naquela convenção estávamos falando um dia. E nós observamos que ele, já tínhamos visto outras vezes, ele sempre tinha grande sucesso com pessoas surdas. Surdas e mudas. Eu lembro que uma vez em particular trouxeram para ele 5 surdos mudos de uma escola para surdos, surdos mudos. E todos os 5 curados instantaneamente. Sabe, eu ficava sentado lá atrás, eu estava lá, quase dava para ver a unção sobre aquele ministro, e quando ele terminou com o 5º, ela se foi como se uma nuvem subisse dele. E havia outro, a gente falava e sabia, é claro. Ele também tinha muito sucesso com pessoas com problemas de audição. Pessoas surdas, mudas, eu diria que a maioria delas, não todas, mas a maioria delas, era como Filipe, muitos eram. E aí vinha outro e falava, e ele dizia, sabe, porque a gente ficava falando, havia vários de nós, éramos vários ali, sabe, um grupo conversando, entre os cultos. E aí vinha outro evangelista, nós o conhecíamos, estávamos nos encontros dele e ele nos nossos. E ele disse, sabe, até onde eu sei, eu nunca tive um surdo curado. Nas minhas filas de cura, nenhum surdo mudo. Eu já tive pessoas com problema de audição, talvez apenas um ouvido surdo e são curados, sabe? Mas nunca uma pessoa que nasceu surda. Um surdo mudo. Nunca, nunca. Mas esse homem tinha grande sucesso curando pessoas cegas. Sabe, pessoas totalmente cegas, ele curava os cegos. E aquele outro homem falou, sabe, aquele que tinha sucesso curando os surdos, ele disse, eu não lembro de nenhum cego sendo curado em meus encontros. É claro, já houve pessoas que eram parcialmente cegas, que não podiam ver muito bem curadas, mas eu estou falando de uma pessoa totalmente cega. Quando eu ouço que um tinha sucesso numa área, outro na outra, porque este era o dom que eles tinham. Estão acompanhando? Agora você entende pregando a palavra e vamos chegar nisso? Bem, se não hoje em outra oportunidade. Perdi até a noção do tempo. Amém? Você entende isso, é claro, por pregar a palavra, sem nenhum tipo... Veja, eu estou falando de ministrar. Ministrar. Estou falando de algo que Filipe fez, eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Então, Filipe, descendo a cidade de Samaria. O que ele fazia? O que ele fazia? Ele pregava. Não é? Ei, não é? Quem pregava? Filipe. Deus pregava? Não, Deus não pregava. Filipe. Jesus pregava? Não, Filipe pregava. O Espírito Santo pregava, é claro, entendemos que ele era ungido para pregar, mas não era Filipe. Agora entenda, e as multidões davam atenção ao que ele dizia, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Que Deus fazia, não entendemos afinal que Deus estava por trás, mas ele fazia. Filipe fazia. Entenderam? Ele pregava, ele fazia. Ele fazia milagres, ele pregava, ele fazia milagres. Ele pregava, ele fazia milagres. Ele fazia, não disse que ele fazia? Hã? O Espírito Santo fazia, entendemos que era pelo poder do Espírito Santo que ele pregava, mas ele fazia. Ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. E quais eram esses milagres que ele fazia? Há três categorias aqui. Número 1, espíritos imundos saíam de muitos, não todos, evidentemente nem todos os presentes, mas muitos saíam gritando em alta voz. Segundo, muitos paralíticos eram curados. Terceiro, muitos coxos eram curados. Por que ele conseguia fazer isso? Porque era onde a unção dele estava. Era onde as suas distribuições do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo operava nele. Da última vez que eu ouvi e falei com F.F. Bosworth, Bosworth escreveu Cristo aquele que cura, usamos aqui na escola. Eu falei com F.F. Bosworth a última vez que eu falei com ele. Ele tinha 77 anos. Ele tinha 80 e poucos quando foi para o Senhor.
E falamos muito nessa linha. E o irmão Bosworth disse publicamente, ele ensinava durante o dia e à noite o irmão Brennan, William Brennan, ele pregava, ele era um pregador, não um mestre, ele tentou ensinar ao invés de pregar e teve problemas. Custou a vida dele. Pode lhe custar a vida entrar num ofício que não é o seu. Vocês estão ouvindo? Então, o irmão Bosworth disse, e é claro, você lê Cristo aquele que cura, você vê aquela foto com 20.000 pessoas no encontro, porque a maioria das pessoas que ele curou eram simplesmente curadas com a pregação da palavra. E eu vou falar disso, senão hoje em outra oportunidade você vê pessoas curadas assim também, sem nenhuma manifestação do Espírito Santo, dons do Espírito, ou pessoas ungidas para ministrar de certa maneira. Veja, há uma diferença entre ministrar a cura e orar pelos doentes. Há uma diferença entre os dois. De fato, você não os vê orando pelos enfermos em Atos dos Apóstolos até o último capítulo. É a única vez que mencionam no último capítulo. É claro, é bíblico orar pelos enfermos, mas eles não oravam. Então, o irmão Bosworth curava as pessoas apenas por crerem na palavra. Vem, você cura pessoas assim, eu já curei pessoas assim quando era um jovem pastor batista. Não sabia nada sobre o Espírito Santo e os dons do Espírito. Eu só ensinava a palavra. E pessoas eram curadas, era uma coisa comum. Mas, depois que o irmão Bosworth pregava de dia, isso era sem exceção. Todo dia ele chamava pessoas, e ele não orava, ele apenas ministrava. Eu ia dizer orar porque é o senso comum. É o que se vê mais vezes. Ele chamava aqueles que não podiam ouvir, surdos. Ele chegava a dizer, eu já ouvi dizer, e pessoas iam lá para frente por isso, se você fez uma operação e tirou alguma parte do seu ouvido, tirou alguma parte do ouvido interno, vem aqui. E sabe, ia uma porção de pessoas lá para frente e cada uma delas era curada. Cada uma delas, você podia testar com cada uma delas. Porque falávamos com algumas depois, instantaneamente curadas. E ele não orava, sabe o que ele fazia? Ordenava. Sejam curadas em nome de Jesus. E ele disse à congregação e nos disse, eu não sei porquê, não sei dizer porquê, não sei. Isso foi uma coisa que me fez começar a estudar como aquele homem não sabia. Ele passou a vida inteira fazendo aquilo e não sabia. Nós temos que saber essas coisas. Eu não sei você, mas eu tenho sede de conhecimento. Conhecimento da Bíblia, não me importo muito com outros tipos. Amém? Então, ele disse, eu não sei dizer porquê, mas ele disse, todas as pessoas a quem eu ministrei com problemas no ouvido, que fizeram operação, que tiraram partes do ouvido interno, eu as mandava voltar para o mesmo médico que tinha feito a operação. Veem, ele era capacitado pelo Espírito Santo para ministrar assim. E ele fazia. Pelo poder do Espírito Santo, vocês entendem? Notem o que diz. Estevão, cheio de fé e poder, fez... Quem fez? Estevão. Estevão fez muitos sinais e maravilhas entre o povo. Ele fez porque estava cheio de fé e poder. Então veja, Filipe fez em certas áreas específicas porque assim foi distribuído a ele. Pelo Espírito Santo. Sempre, naquela época, quando comparávamos os relatos dos evangelistas, eu tinha um registro melhor porque fazíamos o registro, mais do que os outros da convenção. Eu tinha mais pessoas curadas de câncer do que todos eles juntos. Um tipo particular de câncer. Alguns tipos, para ser preciso. Aqueles que tinham caroços malignos. Ou qualquer tipo de caroço, tumor. Um caroço, nódulo, cisto ou hérnia. Eu não sei dizer porquê, eu só sabia. Era como Bosworth, eu sabia que ia desaparecer. Veja, tudo que Deus te chamar para fazer, Ele vai te dar fé para fazer. Ele vai te dar fé para fazer. Você tenta fazer por conta própria e cai de cara no chão? Amém! Não funciona. É claro, você pode ensinar pessoas e elas creem em Deus, e pela fé na palavra de Deus elas recebem auxílio, mas estamos falando de ministrar debaixo da unção. Então deveríamos apreciar cada ministério. Por isso que muitos têm grande sucesso em algumas áreas. Você já notou que isso é verdade fora dessa área de curas e coisas do tipo? Já notou que
Em alguns ministérios, eles tiram vantagem disso, têm sucesso com salvação, são pessoas salvas o tempo todo. E aí vem outra pessoa, que é um pregador e um ministro. Tem um amigo meu e uma vez eu disse a ele me ajudou com algumas coisas. Não importa, mesmo que ele comece pregando sobre a grande tribulação, vai acabar pregando sobre o batismo no Espírito Santo. Essa parece ser a mensagem dele. Batismo no Espírito Santo. Ele fez mais pessoas se batizarem naquela época. Sabe, em igrejas pentecostais, sabe, 30 anos atrás, 35, 40 anos atrás, ele fez mais pessoas serem batizadas no Espírito Santo sem querer, não era de propósito. As igrejas o chamavam só com esse propósito, porque ele tinha essa prática. Sabe, às vezes, em igrejas pentecostais, metade não tinha sido batizada no Espírito Santo e chamavam ele para vir. Não importava, sabe, ele começava pregando sobre Adão e Eva e acabava no batismo no Espírito Santo. Começava pregando o Salmo 23 e acabava pregando o batismo no Espírito Santo. Ele começava pregando sobre o anticristo, porque pregava um pouco sobre, sabe, escatologia e acabava pregando sobre o batismo. Sabe, a gente quase dizia, ele está pregando muito bem, não é? E quase dava para ver o Espírito levando ele, dizíamos, lá vem. Sabe, o semblante dele mudava e ele começava a falar do batismo no Espírito Santo. Foi isso que Deus distribuiu a ele, glória a Deus. E lá ia ele no outro dia todo animado para pregar sobre casamento e divórcio. Já sabíamos onde ele ia parar. Batismo, esse era o chamado dele. Estão ouvindo? Mas veja, quando ele obedecia a Deus, coisas aconteciam, pessoas eram curadas, eram salvas, claro que aconteciam. Mas acontecia muito mais batismo no Espírito Santo que outras coisas, pois era a mensagem dele. Para isso ele tinha sido chamado. Sabe, o problema é que a gente tenta sempre fazer tudo o que todos estão fazendo. Alguém diz, eu consigo fazer isso, Deus me chamou para pregar. Sim, te chamou para pregar sobre o quê? O Evangelho, claro, isso é óbvio. Mas veja, o seu ministério pode ser algo a mais. Então, precisamos de todos esses ministérios, graças a Deus por todos. Glória a Deus, eu aprecio cada um deles. Veja, nós que somos mestres, eu sou mestre, servi como pastor por muitos anos, mas sou mestre, sabe? Estamos interessados em ensinar aos santos, aperfeiçoar os santos, fazê-los crescer, fazê-los se desenvolver, sabe? Mas se não cuidarmos, nos ocupamos tanto disso que esquecemos daquele grande mundo lá fora que está perdido. Precisamos de evangelistas para nos agitar. Amém? E então, amém? E então, por outro lado, você vê um evangelista pregando e ele está inflamado com aquele desejo de salvar pessoas, ele quer bebês recém-nascidos da fé e ele deixa a impressão de que se você não tem o mesmo desejo, está se desviando. Bem, ele tem que ter o desejo, é o chamado dele, mas por outro lado, eu também posso ficar inflamado, sabe? Queima até os meus ossos, entende? Sabe, eu digo assim, sabe, aqui na cidade de Tulsa você pode ter 100 bebês nascendo num dia no hospital, falando naturalmente. Mas se alguém não cuidar deles, alimentá-los, todos morrerão em pouco tempo, não é? Então precisamos do pastor e do mestre para acompanhar. O que eu estou dizendo é que precisamos de todos. Não é um ou outro, é um e outro. Glória a Deus, precisamos de todos. Glória a Deus por todos. Não devemos falar mal de nenhum ministério. Devemos agradecer a Deus por cada um deles. Percebendo que cada um está no seu lugar, glória a Deus. Isso nos estimula a se levantar para Deus. A mesma coisa, vamos voltar para a área da cura, entendem? Podemos entender por que alguns têm grande sucesso em algumas áreas e pouco ou nenhum sucesso em outras áreas. Porque são capacitados pelo Espírito para ministrar de uma forma, então ministram pelo Espírito Santo na área em que foram chamados, mas ao mesmo tempo, eles também, pregam e ensinam a palavra de Deus. Sabe, sem nenhuma unção especial. Eu quero dizer, batismo no Espírito Santo ou interação de algum dom do Espírito, entende? Sabe, quando eu era um jovem pregador batista, eu não sabia nada sobre o Espírito Santo e falar em línguas. Sabe, os capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios eram tão distantes para mim quanto astronautas quando saem da Terra. Você já ouviu falar disso, não é? Mas ainda assim eu fui curado, e li na Bíblia, esses sinais acompanharão os que creem, porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então, eu lia esse versículo para o meu povo, impunha as mãos sobre eles e eram curados para todo lado, glória a Deus. E depois que eu fui batizado no Espírito Santo, falei em outras línguas, eu deixei a igreja batista e me juntei aos pentecostais em 1937.
E me comparando aos pastores pentecostais vizinhos, eu percebi que mais pessoas estavam sendo curadas através de mim do que se eu juntasse 5 daqueles pastores. E você pergunta por quê? Bem, eu descobri por quê, veja. Eles esperavam e estavam corretos de certa forma. Ao invés de ensinar as pessoas, eles ficavam esperando o mover do Espírito, oravam, o mover do Espírito vinha e curas aconteciam. Enquanto eu apenas falava com as pessoas constantemente, eu ia na casa delas e ficava falando a palavra, eu ficava lá um tempo, eu ficava pondo a palavra nelas, pondo a palavra, toda vez que falavam incredulidade eu estava do lado pondo a palavra. E diziam, deixe-me morrer, me deixe em paz. Eu dizia, não, Deus não quer que você morra ainda. Deixe que Ele te cure, se você quiser, morra depois. Amém? Eu deitava do lado da cama deles durante a noite, lia para eles, eu lia Wigglesworth, Fé Sempre Crescente, lia outros livros sobre cura. E lia a Bíblia para eles, glória a Deus, eu simplesmente não desistia deles. Não vou deixar você morrer, deixe que Deus cure você e depois você morre, mas não morre assim. E assim fomos 12 anos pastoreando, nunca precisamos enterrar ninguém. Nenhum membro da igreja. Amém? Amém. E você entende, dá para fazer isso numa igreja pequena, mas não dá numa igreja grande? Nenhum homem conseguiria fazer. Estão ouvindo? Mas sabe... mas vejam, eu não fazia isso quando eu era um pastor batista. Eu não fazia isso com os batistas. Eu não ministrava cura, eu ministrava a palavra a eles. Ele enviou sua palavra e os curou. E você pergunta qual forma está correta? Ambas estão. Qual dessas formas de curar está correta? Bem, notem que... uma envolve a fé no nome de Jesus, outra envolve a sombra de Pedro. Glória a Deus, aleluia, todas estão corretas. Glória a Deus, aleluia. Deus, o Espírito Santo é bem-vindo para se mover em nosso meio como Ele quiser. Devemos receber bem homens de Deus ungidos pelo Espírito que ministram como o Espírito os guia. Mas ao mesmo tempo, devemos ensinar e pregar constantemente a palavra de Deus, e muitos serão curados sem nenhuma manifestação especial do Espírito Santo, apenas agarrarão a palavra de Deus. Coisas sobrenaturais já aconteceram aqui. Sabe, toda cura é sobrenatural, mas eu estou falando de manifestações do Espírito Santo. Quando começamos a escola de cura, estamos no 4º ano agora. Sabe, sentado bem ali, tinha um homem que nem era salvo. 27 anos de idade, estudando para ser advogado, já tinha se envolvido com o movimento hippie, depois se endireitou, foi para a escola de direito e decidiu ser advogado. Então ele veio com um tipo de caroço em um dos seus... braços ou pernas, eu não lembro muito bem, e aquilo saltava para fora. Eles fizeram uma série de exames no médico, e era o pior tipo, melanoma, alguma coisa assim de câncer. Eles queriam amputar o membro dele imediatamente, e ele disse não, e disseram, então você vai morrer em 30 dias. Bem, ele saiu daquele hospital e tentou outro hospital aqui em Houston. Disseram a mesma coisa, devemos amputar imediatamente o seu membro, não lembro qual era, e ele disse... não, e disseram, então você morrerá em 30 dias. Não satisfeito com isso, viajou para a costa oeste para outro hospital de câncer e disseram que ele morreria em 30 dias. Ele ligou para a mãe e a mãe disse, por que você não vai ver o irmão Reagan? Ele está começando uma escola de cura e ele veio aqui. Estava sentado bem ali onde aquele rapaz está. Bem ali. 3 anos atrás. Os 3 maiores hospitais de câncer da América disseram, não adianta, você tem que amputar, senão morrerá. E ainda tem que fazer quimioterapia. Se não morrerá em 30 dias, e mesmo amputando um membro e fazendo quimioterapia, ainda assim você tem uma chance de 50% de sobreviver. Ele disse, não vou fazer isso, e disseram, você morrerá em 30 dias. Agora, imaginem uma mente analítica estudando para ser advogado, e ele nem era cristão na época, sabe, não era incrédulo, mas não tinha confessado a Jesus como Senhor ainda. Ele nem entendia bem o que estava fazendo aqui, mas me ouviu falar sobre fé, me ouviu falar sobre como eu fui curado. Eu fui curado com, quando você orar, creia que recebeu e será assim. E eu comecei a dizer, eu creio que eu recebo a cura da paralisia, creio que recebo a cura do coração deformado, creio que recebo a cura da doença sanguínea. Ele disse para si mesmo, bem, me parece razoável, e sentado ali disse para si mesmo, eu creio que recebo minha cura. Isso era outubro. 3 anos atrás, certo? Quando ele saiu daqui, ele voltou para os médicos e não encontraram nem resquício, sumiu. Curado. Quiseram que ele voltasse em maio, 9 meses depois ele devia estar morto, 8 meses antes. Finalmente, em maio, ele foi a um desses hospitais de câncer. E disseram a ele, você não precisa mais voltar aqui, de fato, tudo que tinha já se foi, esqueça isso, esqueça. Você não precisa mais voltar. Então ele ligou para a mãe. E ela vem frequentemente aqui, especialmente nas escolas de cura.
E ele ligou para sua mãe. E ele disse, sabe, eu acabei de receber o relatório, o médico disse que eu não preciso mais voltar, eles não entendem, mas é isso. E ela disse, bem, não esqueça que Jesus é aquele que cura. E ele disse, mamãe, ele já é meu salvador também. Aleluia! Amém! E então ele sugeriu a ela na conversa, por que você não compra um apartamento aí em Tulsa para a gente poder levar pessoas sempre para essas escolas de cura quando houver? Mas veja, ninguém orou por ele, não houve manifestações do Espírito Santo. Sabe, ele apenas ouviu a palavra e creu. Graças a Deus que a palavra de Deus funciona. Você pode dizer amém? Diga bem alto, a palavra de Deus funciona. E por outro lado, tivemos pacientes de câncer que vieram aqui. Sabe aquela garota que deu testemunho agora há pouco? Ela estava aqui, ela se graduou no ano passado e vocês leram o testemunho dela na revista também. Ela veio à frente e outros irmãos falaram comigo. O irmão Reagan era o pai dela e os outros eram os irmãos, os filhos dele. E disseram, por que você não conta a história toda? Eu achei tudo estranho, sabe? Não entendi no começo. Como assim a história toda? Eu achei que eu tinha contado tudo. A última coisa que eu lembro é dela caída ali no chão, lá atrás. Eu daqui da plataforma disse, seja curada em nome de Jesus, e ela caiu. E eu contei até essa parte. E disseram, não, mas isso não foi tudo. Eu acho que foi a Patsy que disse primeiro, nossa irmã, supervisora desse departamento, da escola de cura, e eu disse, quer dizer que eu não estou dizendo tudo? Não, você não está contando tudo. E eu disse, qual o resto então? Veja, você pode ser tão tomado pelo Espírito de Deus que não vê tudo o que acontece naturalmente? Vocês estão me ouvindo? Mas ela disse, ela levantou do chão e você disse... Eu acho que ela disse que eu disse, vem aqui. Ela disse, ela veio e ela disse, eu nunca vi você agir assim. Sabe, ela disse, você só esperou ela chegar perto e você pulou da plataforma em cima dela. E pôs a mão nas costas dela. Toda vez que eu ministro a uma mulher, eu peço que outra mulher venha e impõe as mãos no estômago e nas costas. Ela disse, você repreendeu. Sabe, eu não sabia que o câncer tinha se espalhado completamente, bexiga, fígado, sangue. Sabe, era leucemia e foi por todo o corpo. Ela tinha feito 2 operações e estava naquele estado. Ela disse, você repreendeu tudo aquilo e ordenou que o sangue dela ficasse limpo. E eu disse, foi? E ela disse, foi. E então ela caiu bem aqui e ficou deitada até às 6 da tarde. E você nos disse para deixá-la aí porque Deus estava trabalhando. Eu disse, Patsy, você está brincando comigo? Eu fiz realmente isso? Sim, você fez. Sabe, eu me virei e outras pessoas estavam balançando a cabeça, confirmando o que eu tinha feito. Eu perguntei a outro irmão e ele disse, sim, foi exatamente o que você fez. Eu me virei para outro. Bem, se 3 dizem que eu fiz, eu acho que eu fiz mesmo. Sabe, tudo isso aconteceu. Você já teve um sonho e depois, com o tempo, alguém fala alguma coisa e você lembra do sonho e diz, ai, será que foi assim? Sabe, tem um pequeno reconhecimento daquilo que houve. Foi o que aconteceu comigo. Eu disse, eu não vou dizer que lembro, porque realmente não lembro. E ainda assim, naquele momento, ela foi curada. Sabe, já vai para o 3º ano. Sabe, leucemia, câncer no sangue, câncer no fígado, câncer nos rins, câncer na bexiga, câncer por todo o corpo, por todo o corpo. E sabe, 3 anos deveria estar morta, mas está bem. Se formou no Rema ano passado, glória a Deus. Amém? Então veja a diferença, lá está aquele jovem, 30 dias de vida. Ele apenas creu na palavra que ouviu e foi curado. E ela teve uma manifestação especial. Eu não posso garantir a você uma manifestação especial. Pode acontecer ou não, eu não sei. Eu apenas serei guiado pelo Espírito, mas eu posso te garantir uma coisa, a palavra de Deus funciona. Aleluia! Creia na palavra, fique de pé e vamos agradecer pela palavra de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Continuaremos amanhã. Vamos agradecer pela palavra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Te agradecemos, louvamos, honramos, adoramos. Nós magnificamos o nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Agora diga em voz alta, Jesus é aquele que cura. Diga isso, uma forma, não a única forma, mas uma forma que Jesus usa para curar é pela imposição de mãos. Então a cura não vem de mim, só vou impor as mãos, e se o Espírito de Deus se manifestar através de mim, isso será muito bom.
Mas do contrário, só imporemos as mãos sobre vocês, em nome de Jesus, ordenando que sejam curados, glória a Deus. A maioria das pessoas é curada por fé mútua de vocês e minha. Eu tenho fé suficiente para ministrar e você fé suficiente para receber. Amém. Eu não posso receber por você, até faria, mas não posso. Deus não pode receber por você também. O seu trabalho é receber, aleluia. Amém, glória a Deus. Aleluia, estenda sua mão para essas pessoas. Irmã, seja curada. Em nome de Jesus, seja curada. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Isso, seja curado. No nome, o 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 nome. Aleluia. Glória a Deus, seja curado. O nome, sobre todo nome, o nome de Jesus. Bendito seja o nome. Então vamos levantar as mãos e adorar a Deus pelo nome de Jesus. Esse nome que é sobre todo nome. O nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome. Bendito seja o nome. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. É no nome dele. Word is working mightily in me. Now the word is working mightily in me. No matter what the circumstances, what I feel or see. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.